Ei, você, já deve ter algum pesadelo, e sabe como é aterrorizador, não poder acordar de um. Venha comigo conhecer a história macabra de um garoto apelidado de um menino que se alimentava de pesadelos. Aqui, neste conto de terror, você vai mergulhar em histórias sobrenaturais, além da imaginação. Há 10 anos atrás, numa cidade muito pequena chamada Vila do Medo, vivia um garoto, muito quieto, não conversava com ninguém, tinha poucos amigos, vivia, só dentro de seu quarto, lendo contos de terror. Virava a noite, assistindo filmes, o que ele mais gostava de assistir, era A Hora do Pesadelo, o mestre dos sonhos, ele era apaixonado por terror, tudo aquilo que era sinistro. Ao contrário de muitas pessoas, ele era o menino que se alimentava de pesadelos, ele demorava para dormir, mas quando isto acontecia, ele passava por experiências sobrenaturais, ele presenciava relatos sobrenaturais, ele passava por uma experiência projeção astral. Quando deitava e pegava no sono, seu espírito aparentemente saía de seu corpo e fazia uma viagem no mundo dos sonhos. Ele tem este apelido, o menino que se alimentava dos pesadelos, não é em vão, em uma de suas experiências, ele entrou dentro do sonho de seu pai, parecia que seu genitor estava caminhando por uma estrada, e ele entrou dentro de um lugar, onde havia uma placa que dizia, a estrada mal assombrada. E seguindo os passos do seu pai, percebeu que onde ele tinha entrado, era uma cidade pequena, chamada a Vila do Medo. Nos sonhos do seu pai a Vila do Medo, não era radiante, ou colorida, era sombria, de uma escuridão imensa, parecia que havia trevas naquele local. Ele imaginou, o que será que meu pai vai fazer? Daqui a pouco, uns leões muito ferozes, tentaram atacar o seu pai, que ficou assustado, conforme ele ia correndo com medo, o animal se multiplicava e tomava várias formas. Podia perceber que tanto o seu pai, como o menino que se alimentava de pesadelos, estavam passando por experiências sobrenaturais. Os leões atacaram o seu pai, os tais, estraçalharam o corpo dele, deixaram ele todo arranhado, pingando sangue dava para ouvir os estalos dos seus ossos. Depois de devorarem o seu pai, eles direcionaram o olhar para o menino que se alimentava de pesadelos, e correram atrás dele. Neste momento, ele acabou acordando da experiência em projeção astral. Caminhando pelo corredor, foi até o quarto de seu pai, viu sua mãe chorando copiosamente, em cima de seu pai, o seu progenie, estava só os esqueletos, mas todo corroído, e moscas, muitas, ao redor, e a sua mãe, quando olhou para o menino que se alimentava dos pesadelos, sua cara estava toda queimada e podre. Havia vermes, lombrigas e muito sangue e um fedor avassalador. O menino que se alimentava de sonhos, saiu correndo, porta fora e se deparou, com o novo pesadelo o retorno de Fred Krueger. Ele olhou e disse para o menino que se alimentava de pesadelos: "Você entrou no meu mundo, garoto." O menino que se alimentava de pesadelos, saiu correndo pela cidade, estava com muito medo, olhava para trás, estava apavorado, não conseguia acordar do pesadelo. Daqui a pouco uma porta se abriu e ele entrou lá dentro, até que enfim, conseguiu voltar para o mundo real. Ele acordou vigorado, ele gostava de terror, se sentia bem, aquelas experiências sobrenaturais, ele olhava por uma ótica boa, o menino gostava de ter a sensação de medo. Arrumou o seu quarto, abriu as janelas, ouviu o som dos pássaros, desceu a escada. Seu pai estava muito feliz naquele dia, como de costume, e de manhã, ele fritava uns ovos e preparava umas torradas. Ele disse para o menino que se alimentava de pesadelos: "Oi, filho, como foi o sono?" O menino que se alimentava de pesadelos respondeu: "Tive mais um pesadelo." "Pudera, meu filho, você assiste vários filmes de terror, como A Hora do Pesadelo, O Mestre dos Sonhos, Filme O Pesadelo, A Vila do Medo e O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger." O menino que se alimentava de pesadelos responde: "No mesmo tempo que sinto medo, eu gosto de passar por experiências sobrenaturais." O pai do garoto perguntou: "O que você sonhou?" O menino que se alimentava de pesadelos respondeu: "Automaticamente, sonhei que o senhor estava caminhando por uma estrada, e se deparou
com uma placa, que dizia, a estrada mal assombrada. O senhor entrando naquele lugar, percebi que era nossa cidade, ou seja a Vila do Medo, só que ela estava toda sombria e escura. O senhor foi perseguido por leões, que se multiplicaram e o atacaram e te devoraram. Depois o olhar das criaturas se voltou para mim, que saí correndo, e acordei, mas indo no quarto de vocês, da falecida mãe e do senhor, havia só esqueletos corroídos, e muita mosca, o lugar estava fétido. A mãe olhou para mim, ela estava com a cara toda queimada e bichos em seu rosto e isso me deu medo. Saí correndo porta afora, entrei no mundo do Fred Krueger. Comecei a correr, entrei dentro de uma porta, e finalmente acordei. O homem disse para o menino que se alimentava de pesadelos: isto é tudo fantasia, meu filho, você lê também muito contos de terror, isto desencadeia uma imaginação fértil. O que é viagem astral, pai? Falou o menino que se alimentava de pesadelos. O pai do garoto disse: no meu consultório, aparece várias pessoas com estes fenômenos, ou seja, a tua alma faz uma viagem fora do corpo, e você passa por experiências sobrenaturais. O homem deu um abraço em seu filho e olhou para o relógio e disse: vou para o trabalho, trate de ir à escola. O menino que se alimentava de pesadelos disse: pode deixar, pai, mas um dia faça comigo uma viagem astral, quero ouvir mais relatos sobrenaturais. Vamos ver. Falou o pai do menino. O menino que se alimentava de pesadelos foi para a escola. Lá havia uns valentões que falavam para o garoto assim: dai 4 olhos, já achou uma namorada, ou já tentou e ganhou vários foras? O menino que se alimentava de pesadelos ficou quieto. Daqui a pouco o cara disse: o gato comeu a língua da menina? Tiago, o amigo do garoto, disse: deixa ele em paz, seu idiota. O cara disse: você tem coragem de me enfrentar? Tiago disse: tenho. Com um olhar firme. O cara virou as costas e foi embora. Na saída, o cara com mais 3 rapazes espancaram o menino que se alimentava de pesadelos. Ficou semi-morto no chão. Muitas pessoas que passaram por ali viram o menino que se alimentava de pesadelos, todo ensanguentado, chamaram o SAMU. O garoto foi para a UTI, ficou vários dias lá, e durante este tempo, ele teve uma experiência projeção astral. Ele entrou nos sonhos dos 3 caras que tinham espancado ele. Os caras estavam numa boate, tomando cerveja e várias dançarinas rebolando e fazendo poses sensuais. Daqui a pouco surge o menino que se alimentava de pesadelos, com uma faca, e juntamente com ele, estava Fred Krueger. Os 2 esfaquearam os garotos, estavam todos picados, e jorrava sangue por toda a parte. No mundo real, os caras foram achados, mortos, todos picoteados, e foram lançados no mar. A polícia, que recolheu os destroços, não sabia decifrar quem tinha matado. Até que as digitais em um dos mortos indicava que era um menino que se alimentava de pesadelos. Mas o menino que se alimentava de pesadelos estava sedado, não podia ser ele. A lição que tiramos deste conto de terror é a seguinte: não devemos prender, na nossa mente, os pesadelos, filmes e contos, porque eles podem se tornarem realidades. Devemos manter o equilíbrio e entender que o nosso cérebro, existem portas para serem abertas, além da imaginação. Muita gratidão por se manter até aqui. Preciso que você deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe, comente aí, dê uma sugestão para o canal, para contar histórias de terror. Até logo.